Boa noite, o programa Câmara Entrevista já está no ar e o meu convidado de hoje é o vereador Gleison Consalter, do PSB. Ele que recebeu 2.949 votos nas últimas eleições. Boa noite, vereador, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Paula. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. Mais uma vez, participando desse quadro importantíssimo para a nossa comunidade de Passo Fundo que nos assiste nesse momento, ver, analisar os projetos, as indicações, as proposições de cada vereador de sua preferência, mas como um tudo, que de fato a nossa comunidade de Passo Fundo, na sua grande conjuntura, está sendo beneficiada e é claro que também está sendo deixado um pouco de lado, o que a gente procura sempre durante esse nosso mandato buscar através dessas ações que eu citei anteriormente, indicações também para o nosso prefeito municipal para que sejam atendidas e contempladas a maior parte da nossa população aqui de Passo Fundo. A gente então já está indo para os finalmentes, né, nessa 16ª legislatura. Que avaliação você faz então deste mandato? Este que foi a sua primeira oportunidade, né, no Parlamento Municipal. É uma avaliação positiva? Exatamente. A gente, Paula e telespectadores, a gente tem esse hábito de diariamente conversar com a nossa assessoria sobre essas questões do dia a dia do nosso mandato. E agora, finalizando esse nosso primeiro mandato, o que de fato eu deixo bem claro, e todos que me conhecem sabem muito bem disso, que eu acabei colocando meu nome à disposição por muitas vezes escutar o apelo da população, de amigos mais próximos, pelo fato de eu também ter o personagem conhecido na nossa cidade que já faz grandes benefícios para a comunidade, e por que não também como vereador a gente poder auxiliar de uma maneira mais ampla também, com ações, com projetos, com indicações, e, enfim, de fato contribuir nesse sentido. Mas não que eu tivesse esse vínculo como alguns colegas possuem, de alguns familiares que já foram vereadores, ou deputados, ou até mesmo prefeitos, ou seja, eles, querendo ou não, eles tinham esse vínculo aqui dentro da Câmara de Vereadores, o que de fato eu, juntamente com a nossa assessoria, a gente nunca teve. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, Paulo. O dia a dia do nosso gabinete e finalizando agora esse nosso mandato no dia 31 de dezembro agora de 2016. A gente faz a seguinte avaliação. No começo, a gente teve uma certa dificuldade. Obviamente, como eu citei anteriormente, por diversos aspectos, a gente, como novatos aqui na Câmara de Vereadores, tem todo um trâmite a ser seguido. Muitas vezes a gente ficava naquela empolgação, naquela expectativa de já elaborar um projeto de lei e, consequentemente, na semana seguinte já ir para a votação e ser aprovado. E a gente sabe, vocês da TV Câmara, que nos acompanham o nosso trabalho diariamente, sabem que não é muito assim que funciona na prática. Tem todos os trâmites, tem várias questões para serem analisadas para depois ir à votação. Então, nos primeiros 6 meses de mandato foi bem complicado o nosso convívio foi aqui dentro. Foi um período de adaptação e de conhecimento certeza. Das normas, digamos assim. Exatamente. Isso a gente, nesse período que passaram-se as eleições, né, o período eleitoral, a gente reuniu o nosso grupo, começamos a estudar, começamos a analisar também o próprio regimento interno da Câmara, o que é prerrogativa assim, de um vereador, de um assessor também, porque até então a gente não tinha esse contato. Então a gente, querendo ou não, a gente entrou para fazer sempre o bem e o melhor para a nossa comunidade, mas a gente não pode pular etapas. Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia é assim, tem todo um segmento para se cumprir, e aqui dentro é uma Câmara Municipal de Vereadores, então tem toda uma legalidade para a gente seguir. Mas passaram-se esses 6 meses, aí sim, nós colocamos assim a nossa cabeça no lugar, a gente começou a entender todos os trâmites aqui dentro e finalizando assim, agora a gente pode sim fazer essa avaliação, que foi a tua pergunta, Paula, de extremamente positivo. A gente continua com esse contato nos bairros da nossa cidade, as pessoas, sempre que possível, e também que possam se deslocar até a Câmara, venham nos visitar e nos cobrar e nos pedir no nosso gabinete, que está sempre com as portas abertas, e isso é importante. Essa questão específica do nosso mandato do vereador Gleison é sempre estar o mais próximo com a comunidade. E isso a gente vem cumprindo. Essas visitas que você menciona vem acontecendo desde o início, né? Cada final de semana, cada dia em um bairro diferente da cidade, para conhecer diferentes problemas, diferentes reivindicações
e dentro do possível atender às necessidades, né? Sem dúvida nenhuma. E isso, de fato, o nosso gabinete, desde o começo do nosso mandato, em 2013, foi bem categórico e todos contribuíram nessa parcela, nessa questão de todos os finais de semana dentro do possível. É claro que um que outro, por diversos assuntos particulares de cada um, até mesmo assuntos particulares meus, a gente não pôde estar presente em alguns bairros. Mas dentro do possível, sempre que o tempo colaborasse também, a gente sempre foi visitando e as comunidades nos recebendo sempre de mãos abertas, com sugestões, com críticas também, que é esse o contato mais próximo do vereador. Eu sempre venho comentando aqui dentro também, não somente com a nossa assessoria, mas com os outros colegas. Aqui dentro é mais o trabalho burocrático, ou seja, tem todos uns trâmites, tem todas aquelas comissões para a gente analisar, projetos. O dia a dia não faz aqui dentro. O dia a dia visitando um bairro, é no centro da cidade, vendo o que as pessoas mais nos procuram, o que as pessoas querem, o que não estão satisfeitas. E é isso que eu, no nosso ponto de vista, como gabinete, estamos satisfeitos e comemorando muito esse final agora de mandato com todo o sucesso. É claro que não fomos 100% competentes. Né? A gente não pode vir aqui na TV Câmara, o pessoal que nos assiste, eleitores ou não do vereador Gleison, sabe muito bem que a gente temos a nossa simplicidade, a nossa honestidade e principalmente o nosso caráter. Então jamais vamos vir aqui e mentir para os nossos telespectadores, que é isso que a gente não faz também no nosso dia a dia. Então muitas coisas deixamos a desejar, sim. O que faltou então, vereador? De repente, assim, a questão maior, assim, de alguns projetos de lei, podemos dizer assim, até porque, se for analisar, o projeto proposto por cada vereador vai ter todo um trâmite legal. Né? Então, a ideia do vereador, qualquer ideia de qualquer colega, não somente minha, é viável. Nenhum vereador vai propor algo para prejudicar a comunidade. Só que, de fato, daí vai passar e vai depender dos outros colegas vereadores. Esses outros colegas vereadores, muito bem, às vezes não entendem, não compreendem a proposta, né? Cada um tem a sua opinião, muitas vezes é um projeto que ele gostaria de ser o proponente e não foi, não teve essa ideia, de um outro teve essa mesma ideia e daí naquilo fica aquela divergência e acaba votando contrário. Então isso nos prejudica, isso de fato nos prejudica e é bom que a comunidade fique sabendo dessas questões que acontecem também. Isso vale também para a Prefeitura Municipal, que é complicado ao mesmo tempo você não ter o prefeito do teu lado, você não ser da base do governo. Eu iniciei o meu mandato sendo oposição, como todos sabem. Mas mesmo assim, dentro do possível, dentro das minhas limitações e também do prefeito municipal, sempre que pude, fui bem atendido com as minhas reivindicações. Mas de fato agora, sendo da base do governo, tem facilitado um pouco mais. Tem facilitado um pouco mais essa aproximação com os secretários, com o próprio prefeito municipal, isso vem nos ajudando. Por isso que eu volto a destacar essa questão dos projetos de lei. Agora, eu quero frisar aqui, não me adianta nada também a gente propor um projeto maravilhoso, excelente para a comunidade de Passo Fundo, e ele ser aprovado, mas depois lá fora não ter uma fiscalização, não saia do papel. Então, de nada me adianta fazer um projeto se na prática não é cumprido. Então, mas isso são questões menores. Eu tenho muitas outras recordações boas desse nosso período no Legislativo, que, enfim, a comunidade, quem me conhece, sabe que, dentro do possível, eu atendi a demanda de cada um e de cada um. Que projetos, então, o senhor pode destacar que foram apresentados ao longo desse mandato, então? Nós tivemos, enfim, alguns projetos que deram até algumas discussões e outros não, né? Dentro da possibilidade, a maioria deles eu não consegui aprovação, um que o outro que foi aprovado. Temos algumas indicações também, que se o tempo me permitir, Paula, eu vou colocar para os telespectadores. Mas nós tivemos no início também do nosso mandato, nós colocamos um projeto também, que era também com relação à questão dos restaurantes da cirurgia bariátrica. Nós somos procurados por um grupo de pessoas que fizeram a redução, né? Fizeram essa cirurgia, e outras cidades também, como a própria capital, Porto Alegre também. O que era de fato na prática esse projeto? Para as pessoas que tivessem feito essa cirurgia bariátrica, elas teriam um desconto de até 50% nas refeições nos restaurantes da nossa cidade.
Essa é a nossa ideia original do projeto, que chegou a ir a plenário para votação, mas não foi aprovado. Então a gente coube sim, estudamos, fizemos tudo corretamente, dentro do possível, dentro da legalidade, mas não alcançamos o objetivo proposto, que era sim que esse projeto fosse aprovado. Mas enfim, né, Paula, nós não abaixamos a cabeça, continuamos o trabalho, enfim, recentemente agora, esse foi um exemplo que não deu certo, mas eu posso citar um exemplo agora, o último, que foi uma indicação que o nosso gabinete propôs para o Executivo Municipal, que fosse a aplicação da vacina H1N1 nos professores da nossa cidade. Não apenas os municipais, incluísse também os estaduais e os particulares. E conversando com o prefeito, é claro que essa questão não dependia apenas do legislador, ou seja, do vereador proponente, e sim do próprio prefeito. Teve o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde também, que tomou e bateu no peito essa ideia também. A gente tinha uma preocupação grande em com certeza, até porque eu sou professor e eu sei muito bem o que é ficar num ambiente fechado no inverno, por mais que algumas salas, a maioria delas, tenham um ar-condicionado, mas mesmo assim é complicado. O frio, em algumas semanas atrás, foi bastante rigoroso, né? Como nós todos sabemos, e uma sala de aula tem 20, 25 alunos, às vezes. Então, super lotadas, um espaço muitas vezes reduzido. Então, essa era a nossa preocupação. Claro que a gripe agora, o foco desse ano agora é bem diferente, é bem menor do que aquele dos anos anteriores. Mas toda preocupação é válida. Quando se trata de saúde, a gente não pode levar na brincadeira, né, Paula? Então, fizemos essa indicação, questão de uma semana depois, de fato, chegou mais doses no estoque aqui da Secretaria, que foi aplicada a esses professores. Então, essa indicação nós somos contemplados. A gente tem que saber que dentro da política, nem tudo a gente vai conseguir, né? Horas a gente vai ganhar, horas a gente vai perder. Mas, o que de fato eu destaco é o trabalho dia a dia. Você conversando com o eleitor, conversando com o seu amigo, conversando com um desconhecido e ver o que essa pessoa acha da cidade de Passo Fundo ou do seu bairro. Está bom, não está, o que pode ser feito para melhorar, e é isso que a gente vem fazendo no decorrer do nosso mandato. O senhor citou então um projeto de lei e uma outra indicação que foi atendida pela administração municipal. Eu tenho outras aqui também que eu separei para a gente mencionar ao longo da entrevista, e uma delas seria com relação à importância da carteira de identidade, que cartazes, que folhetos sejam espalhados em diferentes órgãos públicos sobre essa importância de ter a carteira de identidade desde pequeno. Exatamente. E esse foi um outro projeto, e eu volto a destacar que muitas vezes a gente recebe várias sugestões de leitores ou conhecidos mesmos, não somente meu, como dos meus assessores também. A gente marca um horário e eles se deslocam até o nosso gabinete tranquilamente, e papo daqui, papo dali, surgem várias ideias. Entre elas, essa com relação da carteira de identidade já para as crianças de até 6 anos de idade, logo no início já do período que eles estão ingressando já na escola da idade deles. E achei bem interessante essa proposta, porque de fato assim, a gente sempre é um registro a mais. Então essa criança já com essa idade, muitos sabem, né? Muitos pais sabem muito bem como é que é, criança não para, vão em lugares públicos, enfim, pode ser aquela questão de se perder e de perder esse vínculo com um familiar que esteja próximo, mas conforme vai estar com uma carteirinha ou alguma coisa dentro de um lanche ou algo assim, né, dentro da sua mochila, vai ter a carteira dele com os seus dados pessoais, que vai ser muito mais fácil o reconhecimento e a maior tranquilidade para os pais também. Esse, infelizmente, também foi um daqueles que não foram aprovados. Mas a ideia... Esse foi um projeto, então, não foi uma indicação feita ao prefeito? Isso, foi como um projeto, mas não passou. Não passou, infelizmente. Mas a gente destaca muitas ideias. Nós temos muitas ideias, só que temos muitos projetos que muitas vezes, o que acontece? Não é aprovado na Câmara, mas a gente acaba transformando em indicações. Isso é possível. E muitas vezes uma indicação
como aquela que eu citei anteriormente. Muitas vezes uma indicação é mais fácil de ser atendida do que um projeto de lei, porque o projeto de lei vai demorar até ser votado e até ser aprovado ou não. Já uma indicação não, uma indicação a gente no máximo entre 2, 3 semanas vai ter uma resposta, ó. Não vamos fazer. Ao Poder Executivo. Exatamente, e daí nós temos esse retorno do Executivo. Ó, vereador, a tua indicação é excelente, nós vamos conseguir aprová-la. Ou então, ela é boa, mas tem algumas questões que a gente vai esbarrar dentro da legalidade, enfim, ela vai ter que ser deixada de lado e não vai ser aprovada. Então, isso faz parte do processo político aqui na Câmara de Vereadores. Só para a gente encerrar o bloco, eu separei outra sugestão, que o senhor está sugerindo mais uma categoria no circuito municipal de corrida. Como professor, então, de educação física, não poderia deixar de lado de contemplar também esta área, já que a gente está vendo o crescente número de participantes em corridas de rua, em esses esportes, ciclismo também. Então, agora jovens também poderiam participar desse circuito municipal de corrida se a sua sugestão for atendida, então. Exatamente, Paula. Essa é uma questão que desde o nosso primeiro grande expediente aqui na Câmara de Vereadores, eu não posso deixar de comentar, nem que seja uns 10 a 15 minutos, com relação ao nosso esporte local aqui da nossa cidade de Passo Fundo. Porque eu sou professor de educação física, sou o único legislador que atua dentro da área do esporte, então por que não criar sim esse circuito para crianças dentro das corridas de rua, dentro das etapas de corridas de rua aqui da nossa cidade de Passo Fundo. E a partir desse momento que eu ingressei e comecei a ter essa ideia, conversando com o secretário de esportes, o Giba, que tem sido um nosso parceiro, sempre que possível, nos ajudando e nos auxiliando dentro do esporte aqui de Passo Fundo, nós sentamos e conversando com ele, e ele nos disse, olha, uma excelente ideia, vereador Gleison, e nós vamos sim, dentro do possível, colocar nas etapas aqui das corridas de rua da nossa cidade, que como você mesma disse, Paulo, vem crescendo cada dia que passa. Eu tenho acompanhado, não no primeiro ano do nosso mandato, mas a partir de 2014, eu tenho frequentado praticamente todas as etapas de corridas de rua e correndo ao mesmo tempo junto com o pessoal, e a gente vê gente que vem dos municípios vizinhos, gente que vem de outros estados para participar das corridas de rua. Então, ultimamente, não baixa de 700 inscritos nas corridas de ruas municipais aqui de Passo Fundo. Então, isso tem que se destacar. Partindo desse princípio, por que não ter também, no mesmo dia, é claro que um espaço reduzido, né, uma corrida de rua para as nossas crianças? Eu que trabalho já com crianças de 2 a 5 aninhos há um bom tempo, por que não? Surgiu essa ideia conversando com o secretário, já foi protocolado lá na mesa do secretário e já neste ano, palavras do próprio secretário e a gente conversando juntos, é bem possível sim, já saiu a primeira etapa que foi no último dia 19 agora do mês de junho. Nós temos ainda mais 4 etapas até o final do ano e ele me garantiu que nós vamos ter sim... Incentivar, né? Incentivar o esporte desde pequeno, então isso eu me sinto contemplado e longeado por de fato essa iniciativa nossa ser aprovada e o pessoal gostar. Então agora a gente tem que estar atento para que de fato na prática isso de fato seja realizado, mas tenho certeza que a gente vai estar cobrando caso não vá para a prática, mas segundo o secretário sim, nós temos ainda 4 corridas para ser propostas pela Prefeitura. Então, numa dessas 4 vai ter sim com o nome Corrida Kids. Corrida Kids. Corrida Kids. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, então, Câmara Entrevista. Em seguida, eu volto com o vereador Gleison Consalter, dando sequência às propostas apresentadas voltadas ao esporte, também falando sobre a mudança de partido. É um minutinho só. O programa Câmara Entrevista está de volta e o meu convidado desta noite é o vereador Gleison Consalter, do PSB.
Nós encerramos o bloco falando de propostas voltadas, então, ao esporte e agora, então, vereador, daremos sequência a esta temática, já que o senhor vem pautando o assunto com frequência na tribuna, no grande expediente, em reuniões. É um assunto que o senhor traz bastante para a discussão. Inclusive, em um dos grandes expedientes, chegou a criticar que os espaços para a prática de esportes eram restritos e hoje a gente está vendo que muitas áreas públicas estão sendo oferecidas para a comunidade. A gente pode dizer que inverteu isso aí, realmente esses espaços também podem ser usados para a prática esportiva? Com certeza, Paula, telespectadores da TV Câmara que nos assistem nesse momento. Eu sou testemunha, né, para falar de esporte, porque fui formado e sempre que posso pratico também atividade física, esportiva, e sempre era uma pauta nossa aqui dentro da Câmara Municipal, mas quando eu falo de esporte, além de propor algo para o Executivo Municipal através de indicações ou então através de projetos de lei, a gente na prática, no dia a dia, a gente é assíduo, muitos nos procuram, a gente auxilia com bolas, materiais esportivos, enfim, isso é bom destacar que muitas vezes a gente não consegue por uma alternativa, mas abrem-se outras portas, então eu nunca vou deixar de ajudar alguém ou uma entidade que for ligada ao esporte. E sim, relacionado a essas críticas, por inúmeras vezes a gente sempre fez essa questão, que muitas vezes também, principalmente nas escolas, que não possui uma quadra de esporte coberta ou que o piso seja apropriado para a prática de modalidades esportivas. E isso, não somente eu, como outros colegas vereadores também têm essa prerrogativa de, com um deputado federal, através de suas emendas, trazer sim esses recursos para a nossa cidade de Passo Fundo, mais especificamente direcionadas para essas escolas que ainda não possuem uma quadra coberta, e aí com todos esses segmentos, passando esses trâmites legais, essas escolas são contempladas. E uma outra crítica nossa que a gente vinha fazendo também bastante era os espaços públicos, que muitos não eram utilizados, até porque já estavam abandonados, já estavam sujos, então muitos moradores de rua frequentando aqueles espaços, ou seja, estavam afastando a comunidade como um todo desses espaços públicos. O que de fato agora, recentemente, a realidade tem se tornado bem outra. A gente vem acompanhando também o Parque da Gari, né? Agora também temos o Parque Linear do Sétimo Céu, que quem passa por lá, e eu tive essa oportunidade de ver de perto os dois locais, muito agradáveis para a população como um todo. As famílias, de fato, estão voltando a frequentar, principalmente o Parque da Gari, que até então estava totalmente abandonado, às escuras, ou seja, ninguém mais gostava de frequentar a Gari por causa que poderia ser roubado, poderia acontecer algo com um filho ou uma filha, então o pessoal não estava mais frequentando, ou seja, eles iam sempre na Avenida Brasil, o que continua sendo bem movimentada a nossa tradicional avenida aqui da nossa cidade. Mas eu volto a destacar, e foi também através do Parque da Gari, lá no Parque também do Sétimo Céu, que de fato essas questões do esporte com pistas de skate, temos a ciclovia, temos quadras de esporte para a prática das crianças, então sem dúvida nenhuma isso vem contemplar o que eu venho sempre destacando e cobrando no Legislativo Municipal. Essa atenção maior com o esporte, ou seja, a gente, claro que é importante a saúde, com certeza, é importante a gente se preocupar com o trânsito da nossa cidade, o meio ambiente, questões habitacionais, ótimo, com certeza, não quer dizer que a gente tem que deixar de lado. Mas vamos tocar nesses espaços também, o esporte, praças, espaços públicos, nós precisamos sim ocupar mais esses espaços públicos. E hoje, quem passa no Magari ou lá na Avenida Rui Barbosa, na Petrópolis, vai ver que a realidade é outra. Os finais de semana as famílias saem de casa com seus filhos, seus familiares. É um momento de lazer e ao mesmo tempo para a prática de atividades físicas para seus filhos. Então eu fico muito feliz em fazer esse relato, mas isso é uma conversa muito grande com o prefeito municipal também, que tem nos atendido sempre que possível nessas nossas demandas.
E realmente a gente também não pode ficar só esperando do poder público esse incentivo à prática esportiva também. Quem puder ajudar, como o vereador estava falando, com bola, com chuteira, qualquer coisa que auxilie num projeto, num bairro, a essas crianças a estarem fazendo essa prática de futebol, de voleibol, de capoeira, enfim, sempre é bem-vindo, né, vereador? Com certeza, Paula. A gente, muitas vezes, nós temos condições. Cada um que seja um pouquinho de si. Ou tempo, pelo menos, se não tem recurso financeiro, de dedicar um tempinho. De se dedicar, com certeza. E a gente vem sempre frisando e destacando. Hoje, uma criança, um jovem, frequentando, fazendo qualquer atividade física, não precisa destacar uma apenas. Qualquer atividade física, eu tenho certeza que ele não vai futuramente estar envolvido com alcoolismo, com a drogadição, ou até mesmo, infelizmente, num presídio regional. Não é verdade? Então, de fato, o esporte é tudo na vida de uma criança e eu sempre que possível vou ajudar e vou incentivar, não somente por ser da área, mas porque eu acho que o caminho é esse. A educação vem primeiramente de berço, vem de casa e posteriormente você fazendo um esporte, uma atividade extra, vai sim beneficiar muito o seu filho e sua filha dos pais que nos estão assistindo nesse momento. Bem, e como a gente prometeu no bloco anterior, então falaríamos da mudança de partido do vereador Gleison Consalter. Também foi no início da entrevista, vereador, que o senhor falou que era da oposição, hoje faz parte da base do governo, mas antes de tocarmos nesse assunto base e oposição, por que tivemos a mudança então? Por que o senhor saiu do PT, do Partido dos Trabalhadores, e ingressou no PSB? Essa questão, Paula, para os amigos telespectadores compreenderem da melhor forma possível, porque até então causou uma certa surpresa, porque eu sempre deixei claro, independente de ser no PT ou qualquer outro partido, eu ficaria migrando de partido para outro partido. Tudo bem que nós sabemos que tem uma janela eleitoral, a lei permite isso e tantos outros colegas já o fizeram, mas eu sempre mantive essa minha posição de não ficar trocando de partido. E teve também inúmeras situações, não foi simplesmente ou apenas em função de toda essa conjuntura política num cenário nacional, que foi o afastamento, pedido de impeachment da presidente Dilma, todas essas questões do mensalão, da corrupção que envolveu o Partido dos Trabalhadores, a minha principal causa da minha saída. Teve de fato um pouco dessas questões? Teve. Até porque, vamos ser bem transparentes aqui, todo e qualquer partido político tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins. Agora, de forma alguma, a minha figura, deixando a figura política um pouco de lado, mas a figura pública, com o meu trabalho, não somente como personagem, mas também como professor de educação física, eu jamais vou deixar manchar uma trajetória de mais de 10 anos por causa de um partido político. Quem me conhece sabe muito bem da minha história, do meu caráter, da minha honestidade, e muitas pessoas acabam juntando todos os políticos, principalmente sendo do PT, como corruptos, ladrões, enfim, que não prestam, nenhum prestam, e eu, espere um pouquinho, eu sou do Partido dos Trabalhadores, naquela oportunidade eu sempre mantive a minha coerência e olha, nem todos são ruins, nem todos são ladrões, tá correto? Então, mas foi acendendo aquela questão que eu pensei muito bem, não foi uma decisão fácil para mim. Conversei em casa com os meus familiares, com os meus amigos, com a minha assessoria, e nós também tomamos essa decisão de se desfiliar do PT e ingressar no partido do PSB, que é o meu atual partido agora. Mas realmente essa mudança também teve inúmeras situações dentro do partido que não me agradavam. Então eu cansei de escutar, e isso eu destaco muito bem, todo mundo sabe, que a bancada iniciou o mandato, a legislatura 2013-2016, com 4 vereadores eleitos do PT na época. E o que acontecia? Todo partido tem a sua divergência. Concordo plenamente, não tem problema algum. Agora, muitas vezes a gente escutava conversas totalmente distorcidas, ou seja, muitas vezes denegrindo, colocando você para baixo, sabe? E isso, no decorrer do teu trabalho, isso vai cansando, ou seja, que o PT tem a maior bancada, mas
existe só 2 vereadores, ou seja, os outros 2, que seria no caso eu e a vereadora Cláudia. Eu cito a vereadora Cláudia porque ela passou por isso muito bem, então ela sabe do que eu estou falando, então não é nenhuma mentira para ninguém, é só perguntarem para ela também, que ela vai responder como eu estou respondendo para vocês. Então, fica complicado o teu dia a dia convivendo com essas pessoas, sabendo que a qualquer momento elas vão falar mal de você, vão querer assim te colocar numa situação que não é verdadeira perante a tua população, perante a teus eleitores. Então, enfim, foi uma série de fatores que eu já estava praticamente assim, muito aborrecido, triste assim, no dia a dia que eu tomei dessa decisão. E digo para vocês, da TV Câmara, os eleitores e a comunidade que nos assiste nesse momento, não me arrependo em nenhum momento. Tá? Poderia ter sido qualquer outro partido. Eu fiz a escolha do PSB, entramos em contato com o presidente do partido, Alexandre, enfim, e não é por causa que é o partido do prefeito municipal, eu deixo bem claro isso também, troquei de partido por todas essas circunstâncias que eu comentei agora aqui para vocês, mas não recebi nenhum dinheiro em troca, não tenho cargo nenhum dentro da Prefeitura Municipal e o portal da transparência da Câmara, aqui mesmo dentro da Prefeitura Municipal, pode qualquer cidadão da nossa cidade de Passo Fundo vir aqui e pedir, que está em mãos para você avaliar e fazer o seu juízo conforme o que você vai ver. Então vai constatar que eu não recebi nada disso, foi por minha conta própria, não tenho benefício algum, estou com a consciência tranquila nesse sentido e me sinto muito bem, muito mais fortalecido dentro do PSB, toda a equipe da executiva, prefeito municipal nos receberam muito bem, estamos muito satisfeitos, continuando o trabalho. E só para frisar e finalizar essa questão da troca de partido. Não é porque agora eu sou da base do governo que eu vou passar a mão em muitas coisas, o prefeito está fazendo um ótimo trabalho nessa questão da saúde, está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Não. Se tiver sim, de fato, eu sempre tenho essa minha postura, eu vou até a tribuna, vou pontuar alguns pontos que estão precisando ser melhorados da atual administração sem problema algum. Então isso eu deixo bem claro para quem está nos assistindo avaliar essa troca de partido do vereador Gleison com bons olhos, porque muitas vezes é fácil comentar e criticar, mas sem saber o que está acontecendo por detrás dos bastidores. Da mesma forma também, quando o senhor fazia parte da oposição, tecia elogios ao prefeito, a alguma proposta, algum programa que considerava ser importante. Então, na teoria, era oposição e, na teoria, hoje é base do governo, mas... Exatamente, Paula. Bem lembrado por você, Paula. Naquela oportunidade, sendo oposição, muitas vezes cansei subir à tribuna e em outros espaços públicos também, elogiar a atual administração, que de fato vem fazendo, sim, um belíssimo trabalho para o povo de Passo Fundo. E eu acho que, aproveitando esse espaço, a questão de ser oposição em situação é a maior bobagem, do meu ponto de vista. É questão dentro da política local e, enfim, requer esses trâmites, ou seja, um vai defender e o outro vai criticar. Faz parte, a gente sabe disso. Agora, não tenha como, por mais que tu pondere, porque por mais que tu venha fazer algumas críticas, é sempre para o melhor. Então, não haveria essa necessidade de base e oposição. Mas, enfim, né, mas cada um... O senhor chegou a ser o líder da oposição logo no início do mandato, né? Cheguei a ser o líder da oposição também no Partido dos Trabalhadores, ainda naquela oportunidade. E de fato, assim, volta ao encontro do que eu falei. Realmente não compreendo de fato, faz parte dos trâmites políticos aqui da nossa cidade, que sempre tem que ter a oposição para pontuar o que a atual administração vem fazendo de errado. Mas, de fato, assim, deixei de lado. Eu fiquei alguns meses, porque não era aquilo que eu venho aqui. Muitas vezes eu me sentia sufocado e pressionado para criticar ou muitas vezes denegrir a imagem de uma outra pessoa. Eu não fui eleito para isso. Por isso que eu peguei e deixei a liderança da oposição para um outro colega que já tem um perfil mais agressivo, já tem um perfil mais de criticar e de cobrar da atual administração, e eu deixei a liderança da oposição em função disso. Vereador, antes da gente encerrar o programa, eu gostaria de pautar aqui o seu trabalho em algumas comissões da Casa.
Na COTC, o senhor é um dos integrantes, é um grupo permanente que se reúne todas as semanas, e também na Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, que logo adiante teremos uma semana municipal do trânsito sendo programada com muitas atividades, além do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Crack, que acabou de encerrar então as atividades desta semana. De forma rápida, assim, resumida, porque o tempo infelizmente já está nos mandando embora, qual é a avaliação que o senhor pode fazer então da sua participação nestes grupos aqui da casa? Olha, Paula, telespectadores, uma avaliação extremamente positiva. Eu destaco principalmente a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, que a gente se encontra aqui com várias reuniões na Câmara de Vereadores e também muitas reuniões externas, buscando sempre alternativas para um trânsito melhor, um trânsito mais seguro, que querendo ou não, a cidade de Passo Fundo possui um grande número elevado de veículos na nossa cidade e a gente vem conversando diariamente sobre essa questão. E eu foco, aonde eu me identifico mais por ser professor, é justamente de levar essa mensagem para as crianças e para os jovens. Tanto eles num futuro sendo motoristas dos seus próprios veículos, como agora recentemente como pedestres. Então a gente sempre tem os deveres e os direitos, o que pode fazer enquanto está dirigindo, o que pode fazer enquanto pedestre. Então essa é a minha principal força-tarefa, visitar as escolas com palestras junto com a Frente Parlamentar Mista, com os outros colegas vereadores, destacando essa questão dos jovens e das crianças, que é um assunto pertinente e requer uma atenção. E outra também é o Comitê Municipal de Combate ao Crack, instalado aqui na Câmara Municipal, que a gente tem esse mesmo trabalho de fortalecer essa ligação com os jovens e com as crianças, que a gente sabe muito bem que a cidade de Passo Fundo tem um alto índice de drogadição, infelizmente. A gente acompanha diversos casos no decorrer aqui mesmo, dentro da Câmara Municipal de Vereadores, quantos jovens, não somente aqui de Passo Fundo, como também de outras cidades vizinhas, vêm nos procurar. Muitos acabam pedindo ajuda financeira, outros não, outros querem uma ajuda para internação, que são usuário ou de álcool ou da questão das drogas, e a gente sempre que possível faz um encaminhamento para que essa pessoa possa ir numa casa de recuperação, fazer todo o procedimento, fazer todo o tratamento necessário para que de fato possa sair desse grande mal que é a drogadição. Então esse é o nosso lema também com relação à questão do crack. Conversar com as nossas crianças, conversar com os nossos jovens, orientá-los principalmente, que muitas vezes é um caminho sem volta. Tem muitas pessoas que têm uma força de vontade enorme, querem ser ajudadas, contrapartida tem muitas que não. E infelizmente a gente sabe que daí nós temos dois caminhos, né? Ou o cemitério ou o presídio regional. E, infelizmente a realidade é essa. E quem conhece o vereador Gleison sabe que ele, com esse jeito descontraído, faz com que a mensagem realmente seja captada pelas crianças e pelos adolescentes, seja com relação ao trânsito ou seja com relação às drogas. Vereador, obrigada então por participar do Câmara Entrevista de hoje. Fica o convite para retornar em outras oportunidades. Mais uma vez, Paula, toda a equipe da TV Câmara, o vereador Gleison, com a sua assessoria, agradece a atenção, a disponibilidade desse espaço de colocar o vereador frente a frente com a comunidade local, colocando as suas ações, o que foi feito, o que deixamos de apresentar, que, como eu falei no início do programa, não somos 100% satisfatórios no nosso mandato, não somos perfeitos, mas a gente faz o possível e impossível para chegar perto dessa perfeição. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Obrigada a você que assistiu o Câmara Entrevista desta noite. Nós temos mais programação logo após o intervalo. Uma boa noite e até a próxima.